Boa noite a todos. Que bom estarmos mais uma vez reunidos em torno do Evangelho. O tema de nossa noite é: existem muitas moradas na casa de meu Pai. Uma passagem que aparece em João, no capítulo 14, entre os versículos 1 e 3. Nessa passagem, Jesus nos diz o seguinte: não vos perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós, de forma que aonde eu estiver, vós estejais também. Vejam que Jesus não nos amou de longe. Ele literalmente se fez carne, encarnou entre nós para nos mostrar o que é amor verdadeiro e nos indicar o caminho que precisa ser seguido para a edificação do espírito que somos. Essa passagem reforça muito desse amor. É uma passagem confortante, porque coloca Jesus como agente ativo em nossas vidas, mostrando que está ao nosso lado, nos amparando e nos ajudando na construção da morada sagrada que somos de Deus. Está nos ajudando a buscarmos o nosso lugar na casa do Criador. Além de confortante, é uma passagem que nos convida para um exercício de humildação. Nos convida para a humildade, ao reconhecermos a nossa limitação diante da grandiosidade do Criador. E além disso, é uma passagem que enfatiza muito o papel do Espiritismo como uma doutrina que nos convida para a expansão do nosso olhar. Segundo o Espiritismo, nós somos colocados em uma condição onde é necessário enxergar a vida, o mundo e a Deus por uma perspectiva muito mais ampla. O Espiritismo sempre nos convida para essa ampliação de nossa visão, expansão de nossa consciência. E precisamos, diante dessa proposta, enxergarmos de forma ampliada a vida, o mundo e o próprio Deus. A vida, sim, porque, de acordo com o Espiritismo, somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, temos a eternidade como escala de tempo. Acreditamos na pluralidade de existências encarnatórias, de experiências na carne. Portanto, considerando a visão espírita, a beleza da vida deixa de estar restrita ao intervalo entre o berço e o túmulo. Na verdade, esse intervalo passa a significar apenas uma vírgula na imensa história que estamos escrevendo ao longo da nossa caminhada. Nossa visão de vida se amplia, até porque reconhecemos que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual e que nossa experiência encarnatória é transitória e apenas uma entre tantas outras que já aconteceram e tantas outras que ainda acontecerão. Também é importante mudarmos a nossa perspectiva diante do mundo. De novo, um convite à ampliação da nossa percepção. Com o Espiritismo, por exemplo, quando nós olhamos para o céu, não podemos mais enxergar apenas uma paisagem pontilhada de estrelas, mas passamos sim a ver no céu uma imensa possibilidade de moradias na casa do Criador. O mundo se torna muito maior diante de nossos olhos e diante da nossa consciência. Também é importante ampliarmos a nossa consciência diante do próprio Deus. O Espiritismo nos apresenta um Deus, e essa passagem reforça essa ideia,
um Deus que não se limitou, que não limitou as suas forças na criação de um único planeta habitado. Com isso, o Espiritismo e todo o ensinamento que o Espiritismo nos traz enfrenta a arrogância daquelas pessoas que talvez, tentando se dar mais valor diante do Criador, preferem acreditar que Deus está restrito a nós, habitantes da Terra. Nesse ponto, o Espiritismo se atreve a trazer uma verdade universal e assim a se mostrar como uma religião cósmica, sem qualquer arrogância, mas também sem qualquer espaço para uma autoestima limitada. O Espiritismo nos traz o Evangelho como algo universal, que não se restringe aos ensinamentos que precisamos praticar em nossa experiência encarnada, mas sim em nossa experiência como espíritos que temos a eternidade como escala de tempo a ser percorrida. O Espiritismo se apresenta como uma doutrina que coloca Deus no centro de uma possível religião universal, ilimitada, endossando assim a ideia de Deus como uma inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas e, consequentemente, negando a visão de um Deus limitado e pertencente a uma ou outra religião, a uma ou outra igreja, sendo que várias religiões ainda defendem uma ideia, uma percepção de geocentrismo, talvez não do ponto de vista científico, mas sim do ponto de vista religioso, já que pregam que Deus limitou a sua ação à Terra, colocando a Terra, de certa forma, como centro do universo e da ação do sagrado. Assim, o Espiritismo literalmente nos traz o infinito como possibilidade e desvela a grandeza desse Criador que efetivamente tudo pode. Nessa passagem, Jesus coloca a palavra casa como algo maior. E dentro da casa, que nós podemos dizer que corresponde ao universo, nós temos diferentes moradas possíveis. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz um exemplo que ilustra essa passagem. Kardec nos diz, de forma simbólica, que em uma cidade nem todas as pessoas se encontram no mesmo lugar. Segundo Kardec, em uma cidade, algumas pessoas estão livres, outras estão na prisão. Existem aquelas que estão na escola e outras que estão, por exemplo, em um hospital. Existem aquelas que, uma vez curadas, deixam o hospital. Existem aquelas que, uma vez cumprindo a sua pena, deixam a prisão. E assim, à medida que ocorre uma transformação em cada indivíduo ou em cada espírito, esse espírito ou esse indivíduo muda o lugar onde se encontra, mas continua na mesma cidade. A sua condição se modifica à medida que a sua própria essência se transforma. Esse exemplo reforça a ideia de casa como algo maior, com várias moradas possíveis, onde cada um tem o seu lugar de acordo com o seu adiantamento, de acordo com a sua condição, com o seu grau de evolução, de acordo com a sua escolha ou de acordo com a sua necessidade. Considerando esse mesmo exemplo, podemos ampliar essa ideia. E ao invés de casa, podemos pensar em país, podemos pensar em planeta, ou como a passagem nos mostra e como o Espiritismo nos convida a ver,
podemos pensar em casa como universo, ampliando a nossa percepção. Podemos considerar um universo com seus vários mundos habitados. E podemos até pensar em nós como morada de Deus, já que somos um templo sagrado em construção, um reino de Deus em construção. Considerando que a casa corresponde ao todo e que a casa corresponde ao universo, podemos dizer que não existe fora da casa, porque não existe fora do universo. Isso significa que não existe fora de Deus, porque estamos todos mergulhados nesse oceano sagrado que Deus representa. Estamos todos em Deus. Estamos todos na casa de Deus. Talvez, às vezes, no hospital. Às vezes, na escola. Talvez, às vezes, na prisão. Ou às vezes, simplesmente na rua, aparentemente perdidos, mas sempre mergulhados em Deus, sempre em sua morada, sempre em sua casa, na morada que nos cabe de acordo com a nossa condição. Esse raciocínio tem coerência quando consideramos que existem diversas categorias de espíritos, da mesma forma que existem diversas categorias de mundos, espíritos e mundos em diferentes estágios evolutivos. E cada um de nós, espíritos, encontra a sua morada de acordo com a sua necessidade, escolha ou grau de adiantamento ou de desenvolvimento. Sempre com o reconhecimento da ideia de que estamos em transformação e à medida que nós nos transformamos, mudamos de morada, mudamos de local, tendo em mente que sempre existe um melhor por vir, porque estamos destinados à eternidade, buscando sermos evoluídos, tendo Deus como meta e o exemplo do Cristo de acordo com aquilo que o Evangelho nos traz. Considerar que há muitas moradas na casa de Deus é uma expansão do nosso olhar, é um exercício de humildade. É quando eu individualmente percebo que existe algo muito maior ao meu redor. É quando eu deixo de pensar no meu redor. É quando eu deixo de pensar na minha igreja, no meu povo, no meu, e passo a pensar no nosso. Passo a enxergar que existe uma grande família universal, uma possibilidade infinita que o universo me traz, universo ilimitado, como o próprio Criador e a sua obra. Considerar essa passagem do Evangelho é encarar a minha pequenez diante de Deus e aceitar a existência de algo que foge à minha capacidade de percepção neste momento. É acreditar que nessa família universal não existe ou não importa cor, condição sexual, aptidão política, ideologia, preconceito ou nada que nos separe ou nos diferencie. É considerar que importante é aquilo que nos une e reconhecer que aquilo que nos une em uma verdade cósmica universal é o amor supremo do Criador. Vejam, é uma expansão do olhar e um exercício de humildação diante da obra de Deus. Obra onde tudo é perfeito, tudo tem uma finalidade útil, tudo é perfeito, tudo é grandioso na obra do Criador. É claro que temos um longo caminho pela frente, mas ao longo desse processo evolutivo, tendo o universo como possibilidade,
e sabendo que à medida que evoluímos, mudamos entre as muitas moradas possíveis na casa de Deus, evoluímos sabendo que Deus é nosso norte a partir daquilo que o Cristo nos traz em seu Evangelho. Reconhecemos que importante, mesmo diante da nossa limitação, é estarmos sempre caminhando, reconhecendo que cada novo passo no caminho do bem corresponde a uma possibilidade que se descortina. Que Deus nos abençoe, que continuemos caminhando, percebendo que a grandeza da obra do Criador é aquilo que está reservado para nós em nossa caminhada rumo ao sagrado. Agradeço o convite, o encontro fraterno e até um próximo encontro com a graça de Deus.